o astro intruso e o novo ciclo evolutivo da Terra. Psicografado por Urtan de Shida. Capítulo 5. A Terra atual. Parte 2. Pergunta: seu exemplo abordou adolescentes. E o caso dos adultos? Ramatiz: a grande maioria dos adultos passa pela vida jogando fora as chances espirituais. A transcendência não é observada, de modo que a matéria se torna o limite, a grande barreira que esconde Deus. Os homens não percebem que na própria matéria também está o caminho até o Criador, que justamente através dela, em encarnações nos mundos físicos, pelas provações, é que os espíritos começam a compreender melhor sobre seus estados de aprendizado. Se normalmente já é difícil para a maioria compreender isso, como foi visto, e com a comunicação entre o homem e a espiritualidade sendo lenta, o mau uso da tecnologia da informação na Terra provoca ruídos muitas vezes irreversíveis nos campos psíquicos, dificultando aprendizados e desviando rumos. A rapidez das comunicações e a possibilidade do anonimato virtual acendem em muitos a tentação de agir sem serem descobertos. Surgem então os grandes escândalos nas empresas e nos governos, os golpes virtuais, a divulgação em larga escala de imagens de pedofilia com envolvimento de religiosos, e outras mazelas que crescem assustadoramente pela irresponsabilidade humana, provocando consequências verdadeiramente brutais, que levam seres ao desespero, famílias à desagregação, rancores estigmatizados pelas gerações, e vinganças cruéis. Um simples ato de cobiça pode desencadear tudo isso, formando na atmosfera denso etérea da Terra as vibrações negativas que anunciam o final dos tempos na Terra para muitos que aqui estão. Pergunta: mas a comunicação em tempo real também não informa em tempo real sobre aqueles que fazem mau uso dela? Ramatiz: é o que parece acontecer, porém não em tempo real, mas de maneira defasada e que acaba por cair em um antigo problema da Terra, o esquecimento humano. Os homens têm por hábito lembrar apenas o que lhes interessa, descartando rapidamente fatos que lhes molestam o ego, justamente pelo esquecimento que conduz à impunidade. As crises e as aberrações se repetem. Desafiam os poderes constituídos na Terra de modo irreverente, criando-se sobre os atos descobertos e reprovados as raízes de novas ações malignas, muitas vezes com a anuência desses próprios poderes constituídos. Isso demonstra estarem os homens mais preocupados em aprimorar suas capacidades abusivas do que em despertar no íntimo as considerações divinas da evolução espiritual. Os homens esquecem até que são mortais, agindo como se Deus fosse infinitamente paciente para vê-los cometendo estovamentos pela eternidade. A paciência divina sabe então quando deve mudar o ciclo das chances evolutivas, o que justifica a aproximação do astro intruso. Pergunta: a comunicação em tempo real se assemelha à comunicação entre os espíritos? Ramatiz: os eventos tecnológicos na Terra são cópias do que existe nas inúmeras moradas espirituais. O que se copia dos planos de luz decorre da autorização divina, considerando os benefícios que podem advir para a evolução planetária. Entretanto, são reproduções ainda carentes de perfeição, tendo em vista as influências negativas que ocorrem sobre a humanidade, ainda não preparada para o uso integral de certos instrumentos altamente desenvolvidos. Da mesma forma que as barbáries que acontecem nos umbrais inferiores também são copiadas ou repetidas, mas desta feita com maior acuidade, atentando que pelo estágio dos homens é mais fácil ser influenciado pelos rumos da destruição e dos vícios do que atender aos princípios da boa vontade, que desperta criações divinas. Reparem que a história da Terra é marcada por inovações tecnológicas relevantes, mas ainda aquém das necessidades da humanidade. Inúmeras doenças vencem a medicina e vírus surgem em epidemias avassaladoras, ao mesmo tempo em que os homens levam horas para se locomover entre cidades. Por outro lado, a tecnologia da destruição assume papel de ponta na indústria, patrocinando guerras e desviando recursos de combate à fome, retardando ainda as pesquisas médicas. Isso porque os homens sabem copiar o mal com traços mais nítidos. É muito mais cômodo destruir sem pensar do que construir pensando, e disso se aproveitam as trevas para enviar ao planeta seus representantes, que incitam os homens ao desvario. Se a comunicação em tempo real cria os desvios anteriormente mencionados, pelo seu mau uso, ela gera, assim, forte possibilidade de intervenção de vibrações dos planos inferiores, transmitindo para o planeta tudo o que ele menos precisa: a ignorância e a transferência maciça de fluidos negativos que contamina as comunicações e planta o caos nas mentes desavisadas, que retransmitem inseguranças e vícios.
E a contrapartida disso se alcança com a meditação, a autocrítica, a humildade, qualidades que despertam a consciência cósmica e levam à precisa comunicação em tempo real. Aquela que se fez presente no astral superior, onde não existe tempo e as distâncias são abolidas gradualmente pelo entendimento da onipresença divina. Pensar é ser ou estar. Essa é a verdadeira comunicação, para a qual os homens deveriam estar voltados, desfrutando dos infinitos benefícios que partem da alma. Pergunta: suas afirmações são preocupantes, no sentido de que dão a entender que as trevas estão vencendo o embate com a espiritualidade de luz. Ramatiz: precisamos ver pelo prisma de que não são propriamente as trevas que vencem, mas os homens é que perdem. Pois estão se permitindo levar pelo livre-arbítrio carregado de imperfeições, o qual não consegue afastar as tentações que os deixam cada vez mais apegados à matéria. As trevas utilizam sutilmente veículos fáceis de serem revelados e percebidos, trazendo ganhos materiais imediatos, que enchem os olhos de seres que lutam pela sobrevivência num mundo cada vez mais competitivo e difícil. Não quero aqui dizer que os homens devam se desapegar totalmente da matéria, pois estariam prejudicando sobremaneira a própria condição na Terra, gerando dificuldades que acabariam por afastá-los cada vez mais da espiritualidade. O caminho não é esse. O que deve ser levantado é que razão e emoção precisam estar em equilíbrio, justamente para que espiritualidade e matéria também estejam, e não sejam cometidos excessos. Isso conduz à precondição dos atos, que é a avaliação das consequências. Mas, como ser consequente se a razão é perturbada pelas canalizações contraproducentes, que vagam continuamente no orbe terrestre? Nesse ponto é que surge o convite ao bom senso, de entender que ganhos na matéria a qualquer preço têm um custo elevado, denominado perda da paz e consciência intranquila, e que essas condições espalham-se pela vida com a mesma facilidade com que chegaram, trazendo a punição realizada pelos próprios homens, desgostos e remorsos, a ruína da credibilidade e a vergonha para as famílias envolvidas. Os homens, desse modo, ainda não perceberam bem a importância de seu próprio trabalho na construção do espírito. Da mesma forma que se edifica no sentido da luz, também se constrói no rumo das trevas, dependendo das prioridades estabelecidas pelo livre-arbítrio. Assim, os homens se derrotam aceitando as propostas inferiores, que lhes concedem apenas prazer, poder e riquezas temporários, porém mais efêmeros até do que a vida na Terra. Pergunta: e a espiritualidade de luz não reage? Ramatiz: o livre-arbítrio é intocável. Deve ser respeitado incondicionalmente. Todos aqueles que se voltam para Deus sabem disso, apesar da recíproca não ser verdadeira por parte daqueles que escolhem as trevas. E quando estes começam a agir, impondo sobre terceiros suas premissas malignas, tentando interferir no livre-arbítrio alheio, então a espiritualidade de luz interfere, afastando-os quando for essa a vontade de Deus. Assim entendemos a função do astro intruso. A Terra não pode ficar indefinidamente ao capricho de espíritos ignorantes, que impedem o progresso dos demais preocupados com a evolução. Se o astro não passasse, as trevas continuariam no planeta gerando o caos crescente entre os homens ad infinitum, impedindo-os de evoluir pacificamente, ou seja, intervindo fortemente no livre-arbítrio deles. Vamos também levantar outra questão importante. Exemplificando, um terrível criminoso que não se furta a cometer as maiores atrocidades quando bem deseja, após ser aprisionado, receberá tratamento condizente com os direitos humanos, que descarta a tortura e a pena de morte. Nem assim, no entanto, ele muda sua mente, e na primeira tentativa bem-sucedida de fuga volta a cometer as mesmas faltas que o conduziram ao cárcere. E às vezes o faz de dentro da própria prisão, ordenando seus comparsas que se encontram em liberdade. O que demonstra nesse caso que um lado mata por não conhecer Deus, porém é mantido vivo pelo outro lado que aceita Deus. E esse que mata, apesar de todas as chances que teve em inúmeras encarnações, continua agindo na direção do mal de modo irrecuperável. Não só na esfera densa do planeta, como também no plasma etéreo, espalhando suas vibrações trevosas entre encarnados e desencarnados, causando sofrimentos onde muitas vezes eles não mais cabem. Como tudo isso tem limite, será encaminhado para o astro intruso, imantado pelas próprias energias negativas, iniciando seu período reencarnatório como um renascer cósmico. Pergunta: a transcomunicação instrumental seria uma resposta da espiritualidade à comunicação em tempo real na Terra? Ramatiz: embora em estágio avançado,
A tecnologia da informação ainda não obteve sucesso nas transmissões isentas de ruídos, fato que não ocorre nas comunicações nos planos de luz da espiritualidade. Basta verificar os chamados grampos eletrônicos que vigiam telefonemas, a difusão em larga escala dos vírus de computador, interferências de tempestades magnéticas fruto de explosões solares, linhas cruzadas, equipamentos obsoletos, bem como erros operacionais cometidos pelos próprios homens. Podemos considerar como preocupantes não apenas a frequência com que ocorrem, mas também a frequência de intervenção em termos de intensidade e de amplitude, a qual estabelece erros de transmissão e de recepção fora dos limites toleráveis. Temos, assim, duas situações inteiramente opostas. A primeira, nos planos de luz onde a comunicação tem a sua origem, transmissão e recepção plenamente identificada e não sujeita a deturpações dos campos mentais envolvidos. A segunda, os meios de comunicação na Terra, sujeitos às dificuldades físicas que envolvem os próprios aparelhos, os problemas de interpretação e de entendimento, resultantes de indivíduos mal informados, farsas e boatos, sem contar a interferência de entidades espirituais vindas de umbrais inferiores que provocam ruídos de várias naturezas, tanto magnéticos quanto agindo sobre o mental. Dessa forma, comunicações sujeitas ao processo entrópico negativo, a configuração da desordem. Ora, se homens com toda a tecnologia de que dispõem enfrentam tais questões de difícil solução, então teriam enormes dificuldades de conduzir a bom termo a transcomunicação instrumental em larga escala. Mais do que o aspecto técnico, eles seriam passíveis de um problema maior, a credibilidade das transmissões e das recepções. Considerando ainda que da mesma forma que alguns desejam sintonizar imagens ou sons originários de planos de luz, outros desejam também sintonizar imagens e sons de umbrais inferiores, cujas entidades certamente promoveriam programas voltados para sexo, vícios e violência, atraindo o grande público em canais de televisão na Terra. Seria o caos da realidade sendo difundido pelo caos das comunicações. Sendo assim, o problema do embate na comunicação em tempo real permaneceria sem solução, pois não importam os instrumentos utilizados, mas os objetivos para os quais eles são utilizados, e por quem eles são utilizados. Pergunta: sua posição então seria contra a utilização da transcomunicação instrumental? Ramatiz: os homens precisam estar preparados para usar devidamente a transcomunicação instrumental. Caso contrário, ela se torna uma ferramenta também a serviço das trevas e da propagação do ceticismo, considerando que grande parte da humanidade a considera uma farsa. No momento, pesquisas devem ser conduzidas, mas o grande problema pode ser a divulgação e a utilização em larga escala dos resultados dessas pesquisas. Lembrando, também, que as armadilhas do misticismo são muito comuns nessa área. Pergunta: é possível que espíritos obsessores utilizem equipamentos elétricos e eletrônicos para atuar sobre suas vítimas? Ramatiz: esse é o grande perigo, por exemplo, da utilização descontrolada da transcomunicação instrumental. Os homens esquecem que estão vivendo em um mundo de provas e de expiações, onde a maldade se manifesta com a mesma intensidade do bem. Deixam de se acautelar, imaginando que suas escolhas e práticas religiosas lhes protegem. Devem lembrar que a fé é importante, mas também é fundamental a construção e o fortalecimento dessa mesma fé pela vigilância. Como foi dito, livra-te dos ares que te livrarei dos males. Espíritos de índole negativa e obsessores poderiam se valer da transcomunicação instrumental para reforçar suas práticas. Mas cabe também abordar outro aspecto dessa questão, no que se refere ao uso comum de aparelhos elétricos e eletrônicos por obsessores. Vamos lembrar que um aparelho dessa natureza é neutro no sentido de sua utilização. Ele não tem vontade própria, mas é usado por alguma consciência visando qualquer objetivo. É o caso da televisão ou do rádio, que são meros veículos para a canalização de imagens e de som, transmitidos a partir de uma fonte emissora distante. E o usuário desses dois produtos, do som e da imagem, sintoniza na frequência que deseja. Existem, portanto, duas consciências atuantes, o emissor e o usuário, os quais se manifestam através de um ponto comum que é o aparelho de difusão do som e da imagem. Naturalmente, um obsessor pode agir através do aparelho eletrônico de várias maneiras. Uma delas é intuindo o obsedado a sintonizar determinada estação que apresente um programa que estimule vícios e negatividades que ele não consegue vencer. Enquanto assiste ao programa, o obsessor age pela sintonia mental, reforçando os estímulos emanados pelo programa.
É o mesmo que colocar uma garrafa de vinho na frente do alcoólatra e incentivar a beber. Outra forma é de aproveitar o campo elétrico existente no aparelho ligado e, mesmo quando ele está em repouso, através de seu campo eletrostático, difundindo vibrações por meio dos momentos magnéticos. Em outras palavras, o obsessor direciona o seu magnetismo não através da carga elétrica, mas da corrente magnética existente em torno dela, com a finalidade de aumentar seu potencial de ação sobre o obsedado, em uma espécie de momento magnético induzido. Com isso, o obsessor potencializa sua ação nefasta. Por essa razão não se deve dormir perto de aparelhos de rádio e de televisão, principalmente estando ligados. Tais aparelhos são veículos formais para a ação dos obsessores. Pergunta: por que é comum então que a presença de obsessores em residências, por exemplo, cause constantes problemas sobre lâmpadas do que queimam com frequência, máquinas e aparelhos domésticos com curtos e outros problemas na rede elétrica, se o obsessor se vale apenas do campo magnético e não do elétrico? Ramatiz: porque ao induzir com seu magnetismo etéreo o fluxo magnético denso existente em torno do campo elétrico, o obsessor produz um novo campo magnético, variável, que por sua vez resulta em um campo elétrico induzido, afetando a fonte elétrica primária. Ou seja, um campo elétrico que foi induzido magneticamente, criando uma relação simétrica com a fonte elétrica do aparelho doméstico ou da lâmpada, numa espécie de corrente de refluxo. Assim, ao atuar sobre o campo magnético do aparelho, interferindo com seu magnetismo destrutivo, o obsessor gera campo elétrico que afeta também de forma destrutiva as fontes elétricas dos aparelhos numa sobrecarga, e o resultado final é a ação magnética danosa sobre o obsedado e uma forma elétrica eversiva sobre os aparelhos. Pergunta: ao agir sobre o obsedado, através de campos magnéticos, o obsessor pode afetar também outras pessoas no recinto? Ramatiz: os campos magnéticos são propagados em todas as direções, sendo ortogonais ou perpendiculares, às cargas que os geraram. Assim, eles não seguem na mesma direção do movimento dessa carga, havendo espalhamento, sendo produtos vetoriais. Por conseguinte, pessoas que se encontram no mesmo ambiente do obsedado sentem muitas vezes a ação do obsessor. Essa é a razão pela qual algumas pessoas dizem não poder ficar perto de outras por sentirem peso estranho ou mal-estar. Pergunta: percebe-se em suas respostas afirmações incisivas no que diz respeito ao fato de grande parte dos homens estar alienada com a sua própria existência, dando valor a riquezas efêmeras e descuidando-se da eternidade do espírito, em termos de proteção e de evolução. É isso? Ramatiz: a sobrevivência na matéria tem norteado os homens através do tempo, dando vazão a pulsões quase animalescas. Vejam o exemplo dos corruptos, que fazem dessa atividade um desafio ao próprio ser. Quanto mais desviam, mais querem, a ponto de depositarem em bancos somas vultosas, que ali permanecem congeladas por anos, como em verdadeiras cavernas de Ali Baba. Esconde-se o produto do furto para não ser descoberto, e abre-se as portas do desespero para aqueles que deveriam usufruir dessas riquezas, através de atos governamentais em prol dos hospitais públicos, das filas angustiadas por transplantes de órgãos e do combate à fome. Alega-se déficit financeiro para não ser implantados programas sociais em larga escala. Os recursos assim são desviados de mãos necessitadas, seus verdadeiros donos, que padecem moral e fisicamente pela irresponsabilidade de poucos que se tornam torturadores e assassinos indiretos. A situação ainda se torna pior quando os que deveriam coibir tais fatos ou promover a justiça deixam-se envolver pela sedução maligna dos desonestos, tornando-se parte da quadrilha. Diretamente quando compartilham de seus atos, ou de forma comprometedora quando fecham os olhos para eles. Ou, no caso de militares que desviam armas para malfeitores, em atitude que desafia as próprias corporações, colocando em risco a vida de companheiros honestos e leais ao bem, que serão alvo desses mesmos malfeitores, situação que em tempo de guerra seria considerada de alta traição, mas que, em tempos de paz, tem sua gravidade amenizada por leis arcaicas, que favorecem os réus em detrimento das vítimas. Os legisladores sabem que tais leis são inadequadas e injustas, mas utilizam seu tempo em disputas políticas pela vaidade de reeleições, despreocupados com o destino dos seres humanos, tratados apenas de eleitores e arrebanhados em currais por votos. A vida perdeu o seu valor, e os atos de cobiça são valorizados de forma cruel. Sustentados por seres que agem como animais que,
guiados somente por instintos, atacam suas vítimas para a sobrevivência numa selva sem razão. É o ápice da inconsequência. Os homens estão alienados, mentindo para a própria consciência, esquivando-se da verdade que chegará inexoravelmente para todos.